Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Papo Astrológico. O vídeo de hoje será sobre o céu do mês de março de 2026. O mês de março de 2026 vai estar babado, vai estar um céu intenso, vai estar um céu que vai estar com muitas movimentações, vai estar fazendo muito convite pra gente, vai estar pedindo muita presença também. É um mês que vai atravessar, não vai ter jeito, seremos bastante atravessados no mês de março, mas primeiramente eu queria desejar feliz ano novo, né? Feliz ano novo astrológico para vocês. Eu acho que agora 2026 realmente começa, né? Eu tô aqui com o meu chazinho de erva doce, vamos brindar. Com muita calma, muita tranquilidade pra gente entrar nesse ano novo astrológico bem tranquilinhas e pra gente entender todos os convites que esse céu estará fazendo pra gente. E o mês de março ele realmente vai chegar como um portal que vai estar nos avisando que muita coisa já cumpriu o que tinha que cumprir, e um portal que também vai estar fazendo esse convite, vai estar mexendo nas coisas de, ó, tem coisas que ainda precisa da sua coragem para poder nascer, para poder iniciar, para poder ter espaço. Então, se janeiro abriu os olhos da gente para algumas coisas, né? A gente já começou janeiro enxergando algumas coisas. Fevereiro mexeu com o nosso coração e março vai pedir ainda mais coisa da gente, né? Vai pedir coisas ainda mais profundas que são os encerramentos e os recomeços, né? Para essa nova energia desse ano. Então, logo nesse início de mês, né? A energia do mês começa mudando a forma como a gente vai agir no mundo, né? Como você age no mundo. Marte entrando em peixes, isso dá a entender que essa pressa, ela diminui um pouco e essa energia de confronto, ela perde um pouco da força. A ação, ela deixa de ser uma ação diretona para se tornar uma ação um pouco mais sensível, um pouco mais com o emocional, um pouco mais delicada. Então, o agir nesse primeiro momento não é muito sobre fazer mais, né? Não é muito sobre a quantidade, não é muito sobre fazer extraordinariamente coisas extraordinárias, assim, né? A gente sempre quer um palco, a gente sempre quer o muito, a gente parece que a gente só leva em conta, só dá valor, né? Para algumas ações se elas forem extraordinárias ou tiverem efeitos extraordinários, mas o mês de março ele vai estar ensinando a gente sobre o ordinário mesmo, assim, sobre o você fazer com intenção, sabe? Cada coisinha que for feita pedir da sua presença, do seu zelo, do seu capricho, da sua atenção. Você sentir o corpo mais cansado, a mente mais dispersa. Eu tô meio lelé, tô com a mente bem airada. Airada? Areada? Airada? Não, airada é tipo bolo airado, né? Tipo chocolate airado. Aérea. Eu tô com a mente super aérea, dispersa. Dificuldade de manter esse ritmo acelerado mesmo, assim. Marte, totalmente Marte em peixes nesse momento. E tudo bem, né? Porque isso eu acho que faz parte desse alinhamento das coisas. O céu começa o mês fazendo essa pergunta pra gente, né? Você tá agindo por impulso, por uma correnteza que você está acostumado, ou você está agindo com propósito, com sentido, com intenção? Então, esse mês de março ele já começa ensinando que não vai adiantar correr se você não sabe muito bem para onde você está indo, sabe? Você está correndo para onde? Você está com pressa de quê? Aonde exatamente você quer chegar? O que você exatamente quer ganhar com toda essa pressa e essa inquietação que você está sentindo dentro de você? Às vezes pode ser que ela até tenha um fundo, assim, sabe? Que você até saiba o seu objetivo, mas será que você sabe os pormenores para atingir esse objetivo? Será que você sabe a caminhada, os detalhes, os atalhos, as pessoas? Será que você sabe realmente o caminho ou você está correndo por qualquer estrada e acha que uma hora você vai chegar aonde você quer? Às vezes não, às vezes você está no caminho contrário. Às vezes você subiu ladeira que não era para subir, era só para ter seguido uma reta. Mas e aí, poucos dias depois, né, um dos pontos mais intensos do ano acontece, que é a lua cheia em Virgem, acompanhada desse eclipse lunar total. E não tem problema se você ver
esse vídeo depois do eclipse ter acontecido, né? Que eu acho que o eclipse ele acontece no dia 3 de março. Porque a energia do eclipse, os convites que o eclipse faz pra gente, eles duram um pouquinho, né? E sempre pedem pra gente ajustes que não tem como ser ajustados em 3 dias e uma semana. É um negocinho aí pra gente refletir. E esse eclipse em Virgem, ele vai botar às claras muita coisa de como tá a nossa rotina, sabe? O nosso trabalho, os nossos hábitos, e principalmente os nossos padrões de autocobrança, porque eu sei que se você se identifica com o meu conteúdo é porque provavelmente você é doido. Você não bate muito bem da sua cabeça. Então, essa coisa do perfeccionismo, né, da sensação constante de nunca estar fazendo o suficiente. Então, tudo aquilo que você sustenta, tudo aquilo que você está sustentando muito no automático, no piloto, na correnteza, provavelmente vai começar a ser questionado, sabe? Provavelmente você vai começar a te bater uma angústia, desconforto para você fazer esse questionamento, assim, para você colocar sobre perspectiva tudo isso que você está vivendo em rotina, em hábitos, em padrões, né? É como se a vida ela te colocasse diante do seu reflexo, do seu próprio reflexo, e ela te perguntasse, isso que você chama de responsabilidade, ainda é cuidado para você? Isso que você fala, não, eu preciso ter responsabilidade com isso, com aquilo, academia, o meu skincare, ou sei lá o que, isso aqui é uma responsabilidade que eu tenho comigo, mas essa responsabilidade, ela ainda é cuidado? Ela ainda tem realmente esse fundo de cuidado ou ela já virou um peso, uma demanda para você? Esse eclipse ele não fala apenas de organização externa, mas ele fala dessa reorganização, dessa limpeza, dessa faxina interna que precisa acontecer, né? E vai fazer a gente enxergar a nossa culpa por descansar, né? De por que tu tá na praia e tu tá com os ombros tensos? Tu não consegue relaxar? Por que tu não consegue sentar a bunda e assistir uma série sem ficar com ataque cardíaco? Entendeu? O eclipse em Virgem vai evidenciar tudo isso aí, né? E como nós mesmos, né? Estamos olhando e enxergando para isso, né? Porque às vezes a gente sabe, a gente dá risada, mas a gente não faz nada para melhorar, né? E tudo isso vai emergir não para nos engolir e brigar com a gente, mas emerge porque precisa ser visto mesmo, né? Emerge porque precisa desse acolhimento, dessa nossa gentileza, para que finalmente isso seja encerrado. Então, realmente, nesse início do mês, esse eclipse, ele vai pedir para que algo termine, né? Vai pedir para que algo seja encerrado, para que a gente acolha, agradeça e fala, isso aqui não vai dar mais não, isso aqui deixa fluir. E quando a gente fala de encerramento e a gente fala de corte, na astrologia, nesses ciclos, né, nessas coisas mais gerais, e principalmente nesse eclipse de Virgem agora, o corte, o encerramento não necessariamente precisa estar simbolizando algo ruim. Se tiver realmente algo ruim, um peso literal, é lógico que tu tem que cortar, sabe? E se você não tá fazendo isso, você tá doidona, você tá perdendo seu tempo. Mas assim, às vezes é só sobre reestrutura, sobre reequilíbrio mesmo, principalmente por a gente estar falando de rotina, principalmente por a gente estar falando de hábito. Então, eu sempre dou esse exemplo de tipo, Vicky, eu faço academia 5 vezes na semana, mas agora eu também quero participar de um clube do livro à noite. Eu só tenho a noite para ir na academia e participar do clube do livro. Então alguma coisa você vai ter que cortar. Se você vai na academia 5 vezes, vai 3 então, para 2. Um para você participar do clube do livro e outro você descansar, quem sabe, né? Então esse reajuste desse eclipse da rotina, não fiquem assustados quando a gente vai falar de corte, de encerramento. Às vezes esse corte, esse encerramento não significa que você vai estar, não tem esse peso, sabe? Não significa que você vai estar terminando um relacionamento, ou pode ser que sim, mas assim, não necessariamente é algo ruim, sabe? Às vezes é só o seu equilíbrio mesmo.
para justamente recomeçar, né? Para outras coisas começarem a entrar, fazer parte também da sua rotina. É o alinhamento. Mas, né, como todo eclipse mexe com o que está oculto, né, para ser visto, eu tô falando de pequenas coisas, mas pode ser que seja os dois, né? Pode ser que esse eclipse mexa com a gente com pequenas coisas e pode ser que mexa com grandes, né? Mas eu realmente não acho que, num geral, assim, depois que o mês passar, eu acho que a gente não vai perceber isso de uma maneira muito tranquila, sabe? Olhar e perceber algumas coisas, principalmente quando a gente fala de padrões, de dinâmica, é desconfortável, né? Então, é uma forma que a gente trata a gente, né? Às vezes perceber algumas coisas é desconfortável. Então, tem algumas perguntas que você pode se fazer nesse eclipse, que eu anotei aqui. O que eu continuo fazendo só porque eu sempre fiz assim, né? Eu sempre fiz as coisas assim, desse jeitinho, e aí eu continuo fazendo porque eu sempre fiz assim. Mas será que isso ainda tá cabendo na sua rotina? Será que isso ainda faz sentido? E você só não acostumou? Né? O que eu sustento ainda por medo de decepcionar? Decepcionar quem? Você, sua mãe, seu marido, seu amor? Uma versão louca que você inventou na sua cabeça de que você deveria estar fazendo tal coisa, sustentar tal coisa? Né? Porque às vezes é isso também, por exemplo, o exemplo da academia, que é uma coisa boba, mas que dá pra gente entender. Ah, eu me comprometi a sustentar a academia 5 vezes na semana, não tô mais conseguindo. Mas aí eu tô, tipo assim, chegando em casa super tarde, ou enfrentando caminhos, ou saindo do trabalho, deixando de ver os amigos, ou sei lá, fazendo qualquer outra coisa, porque eu prometi pra mim mesma que precisava ser 5 dias. E aí, se eu não for os 5 dias, eu vou ficar tão decepcionada comigo e eu não quero isso. Mas, amiga, será que esse jogo tá sendo maneiro, né? É esse tipo de coisa que a gente tem que rever. O que na minha vida até funciona, até tem ali um mecanismo, um movimento, mas que esse movimento já não me nutre, né? O que na minha vida funciona, mas já não me nutre. É importante da gente pensar também. Mas, de qualquer forma, fique tranquilas, porque mesmo que em meio a todo esse processo intenso, o céu de março ele também vai oferecer grandes respiros, graças a Deus, porque só esse início aí já vai estar sendo muito intenso pra gente. Então, a gente vai ter trânsitos harmônicos com Júpiter. Vem lembrar a gente que existe expansão muito que possível depois de vários encerramentos. Graças a Deus, Papai Júpiter. Mostrando pra gente que há outros mundos além desses, né? Porque sempre que uma coisa acaba, a gente acha que acabou, que tudo vai ser uma merda, que a vida agora é isso, mas aí vem Júpiter e fala: ei, tem outras possibilidades aqui, neném, tu nem pensou, tu nem enxergou. E aí a gente agradece Papai Júpiter por conta disso. Então, quando algumas coisas se fecham na vida com consciência, o que quer dizer essa consciência, né? É quando você sabe que já fez o que dava para fazer, entende? Consciência é isso. Você sabe que já fez o que dava para fazer, você enxerga e às vezes a vida esfrega na sua cara que isso ou que dessa forma não faz mais sentido, ou que não é mais saudável, ou que não é mais produtivo. É quando a gente conclui situações com essa consciência, muito provavelmente algo maior se abre depois, né? E que esse algo maior não necessariamente é extraordinário. Nunca é extraordinário quando a gente fala na astrologia, né? Às vezes as pessoas se decepcionam porque ela fala: nossa, eu queria comprar um apartamento. Aí vem a menina falando de Júpiter, de expansão, de novas possibilidades e não deu para comprar um apartamento. Poxa, amiga. Mas às vezes um perdão entre tua mãe e você rolou. Às vezes uma reconciliação, às vezes um padrão, às vezes uma sombra, às vezes um avanço no seu processo terapêutico, uma chavinha. E não tá bom, não tá. Pra mim tá ótimo, amor. Pra mim tá muito bom. Chavinhas virando, fluxo andando, eu caminhando, eu carregando, ó, meu caminho, dando meus passinhos. Tô falando tudo errado, gente. Tô, tô aqui com a cabeça muito pisciana. Então,
De qualquer forma, eu sinto que março, ele vai te ensinar que fé não é sobre você ignorar o que dói e viver numa positividade doida e tóxica, mas é fé no sentido de para além de acreditar, sabe? É fé no sentido da confiança que sempre vai existir algo melhor depois do que agora você entende como fim. Entende? Eu acho que março vai. Eu acho que esse é o principal aprendizado de março, assim. Que a fé, ela não é sobre a gente fingir que não dói e agir positivamente, que nem uma doida, sendo uma coisa meio falsa, né? Mas é a gente ter essa confiança de que, cara, é isso, sabe? Vai ter coisa melhor. O que eu agora entendo como um fim, como encerramento, depois disso tem coisa melhor. No meio do mês, a gente tem a Vênus, que vai encontrar com Netuno e com Saturno, aí vai ser babado. Que vai trazer um dos testes emocionais aí do mês de março que são delicados. O amor, o sonho e realidade, eles vão se misturar, eles vão se transpassar. E as nossas idealizações em relação a essa vertente mais emocional, né, e os nossos relacionamentos, nossos valores, que a gente entende como bonito, como beleza, a nossa criatividade, né, tudo isso vai se tornar visível. As relações, elas com certeza devem passar por um filtro de verdade, assim, um filtro sobre a verdade, né? As relações vão passar nesse filtro da verdade e aí o que for de mentira e o que não for concreto, muito provavelmente vai se dissolver. E provavelmente você vai entender se você está amando, por exemplo, com maturidade, se está sendo saudável, ou se você está tentando salvar outra pessoa, ou se essa relação é uma distração para você se salvar de você mesma, ou de um vazio que você carrega, sobre essa questão de consertar e se perder no outro, sabe? Eu acho que pode mexer nessas coisinhas sim, esses trânsitos. Então, muito provavelmente, algumas fantasias elas vão cair, né? As expectativas elas vão se dissolver e o que é real vai permanecer. Agora, se o real é bom, se o real é ruim, a gente vai ter que descobrir. Mas definitivamente uma coisa que eu acerco para vocês é que vai ser libertador, vai ter sensação de alívio, né? E a pergunta que mais vai ecoar dentro de vai ser com esse trânsito da Vênus, com Netuno e com Saturno, esse vínculo, ele realmente me fortalece mesmo? Tipo, isso aqui tá me trazendo força ou isso aqui tá só mais me confundindo? Eu tô ficando mais confusa do que me fortalecendo com esse vínculo aqui, seja ele amoroso, de amizade ou de trabalho, né? Isso é uma coisa que me fortalece, me engrandece ou que tá me deixando confusa, aflita? Eu tô presente com tudo que é necessário para que eu exista nessa relação, ou eu tô me anulando, né? Porque às vezes o nosso existir é grande, cara. Às vezes a gente tem demandas, às vezes as nossas demandas não são tranquilas, às vezes a demanda. E será que você está existindo com toda a completude do seu ser, do seu existir, ou você está se anulando? Questões. Então as conversas elas vão ser super importantes, especialmente porque o Mercúrio ele vai estar depois ativado, né? As palavras elas vão ganhar força, as verdades elas vão pedir espaço para que ela fique ali um tempinho para que a gente a enxergue. Então, é um céu que vai alertar, né? Cuidado com os impulsos. Quase nunca toda urgência é realmente urgente, né? Nem toda urgência é real e principalmente nem toda verdade ela precisa ser dita sem amor, minha gente. É um mês que vai pedir bastante gentileza pra gente em relação aos nossos sentimentos, os sentimentos dos outros, as dúvidas e como a gente questiona e conversa isso tudo. Uhum. E esse trânsito é um convite para a gente entender que maturidade emocional é também saber quando falar, quando se comunicar e quando a gente só silencia e fica quietinho, né? Processando, entendendo, respirando, né? Deixando as emoções aí pegar um ar.
E à medida que o mês de março avança, você sente como se algo tivesse se preparando por dentro de você, né? E a lua nova em peixes ajuda a terminar de finalizar todas essas nhacas aí de 2025 e de muito antes também, desses padrões, né, que a gente ainda tem. Mas, graças a Deus por serem peixes, vai ser de uma forma suave. Então, não é sobre rupturas bruscas, sabe? Mas é sim sobre dissoluções, assim, sobre coisas dissolvendo bem tranquilamente, né? Emoções antigas, mágoas, culpas, dores que já cumpriram o seu papel, elas soltam, elas começam a ir embora, graças a Deus. Então, eu acredito que é um momento de perdão muito importante, assim, no mês de março. Inclusive com você mesmo, né? Você pode sentir vontade de se recolher mais, de descansar, de chorar, sem saber exatamente por quê. Você pode perceber que você tem se emocionado bastante, né? E eu digo para você honrar, sabe? Honra esse sentimento, honra esse momento. Talvez seja essas lágrimas, né? Toda essa água aí que vai brotar. Pode ser que seja o nosso último mergulho, né? É o nosso último soluço antes da gente renascer. E para o nosso ano novo astrológico, né? Que é o grande portal se abre quando o Sol entra em Áries e o ano novo astrológico começa. Esse é o verdadeiro início do ano. Depois de limpar, de sentir, de encerrar, de perdoar, a vida ela começa a te chamar para agir de novo, mas agora de outro lugar, né? Não mais no lugar dos impulsos inconscientes, mas nesse lugar mais maduro da escolha, com mais verdade, com mais presença e com mais consciência. Então as perguntas elas mudam completamente agora, né? Quem eu escolho ser a partir daqui? Que atitude concreta representa essa nova versão minha? Esse novo começo não é tão simples, ele vem realmente carregado de responsabilidades. Nos últimos dias do mês, encontros entre o Sol, Saturno e Netuno vai mostrar pra gente que os sonhos eles precisam de estrutura e que você vai precisar sustentar essa estrutura, né? Mais do que sonhar, mais do que fazer, você tem que sustentar isso tudo aí a longo prazo. Então, não adianta só desejar, né? Não adianta só você falar, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas será que você vai ter consistência nisso e naquilo? Às vezes, nem beber água todo dia você bebe, cara. E tu tá cheio de peito aí falando que vai fazer acontecer e a água tá tomando todo dia? Tu não tem consistência pra beber água, entendeu? Tem que tá vendo isso aí. Então, a responsabilidade sobre os nossos sonhos também vai te pegar nesses detalhes, entende? Não tem como você querer fazer coisas ou extraordinárias ou pequenas se a constância ali, ó, do dia a dia, da rotina, tu não mantém. Tem que beber água todo dia, tem que comer todo dia, todas as refeições bonitinho, tem que se cuidar, fazer uma oração, dar uma agradecida, todo dia, um pouquinho. 1 minutinho, 2 minutinhos, a gente resolve isso aí. Então, esse mês de março, ele vai ensinar pra gente que amadurecer não é necessariamente a gente endurecer, né? Ficar rígido, ficar sério. Mas é realmente só criar uma base firme. É entender que aonde que vale a pena investir nossa energia, nosso tempo, nossa fé, nossa luz e nosso brilho, amor. Que você não é pouca coisa, tem que saber onde você se mete. E essa entrada de Vênus em Touro, encerrando o mês, vai ser um convite lindo pra gente desacelerar, pra gente cuidar do que é simples, do ordinário, como eu estava falando, de valorizar o que traz essa segurança emocional e o que é prazer de verdade, né? Tem um touro ali, vai falar sobre os nossos prazeres, mas assim, eu quero realmente sentir o verdadeiro, eu quero ter prazer. Depois de tantas transformações, o céu ele vem para te lembrar que estabilidade também é espiritualidade, né? E que a nossa presença, ela sempre vai ser o nosso ponto de equilíbrio. Então, para a gente finalizar o vídeo e finalizar, né, o mês também, passar o mês com esse mantra, né? De eu confio no que se fecha e sustento o que nasce em mim. Então, garota, quando você começar a perceber as coisas se fechando, as coisas se encerrando no mês de março, você respira fundo e você fala, eu confio
no que se fecha. E o que nasce de mim eu vou sustentar. Vai beber água todo dia, vai fazer tuas coisinhas todo dia. Se tu quer postar conteúdo, se você quer começar a correr, vai vendo a forma de você ter uma constância a longo prazo. Isso aí. Às vezes agora a gente não vai ver muito resultado e a gente pode não ficar muito animado para isso, né? Porque a resposta, a recompensa, ela não vai ser imediata. Mas não deixa o seu humor ditar o que você tem que fazer ou não. A sua constância, entende? Porque, meu amor, se a gente for esperar ficar bem da cachola para fazer as coisas que a gente tem que fazer, será que a gente vai fazer? Será que a gente vai começar? Constância, então? Vai ser difícil. Então, o nosso mantra é esse: eu confio no que se fecha e eu sustentarei o que vai nascer de mim. E um beijo, até o próximo mês. Tchau!